Para quem está nos acompanhando, muito obrigada, né? Que o seu sábado seja de paz e bem-estar, certamente. O programa Vitrine de Negócios tem um oferecimento de Cicobi Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. É mais que uma escolha financeira, é o Cicobi Vale do Vinho. Faça parte, CDL Caxias, associe-se à CDL Caxias e tenha mais vantagens para o seu negócio. De forma tradicional, todos os sábados nós apresentamos aqui figuras, né, que são empreendedoras, lideranças ou da cidade ou que chegam à cidade, estabelecem seus negócios, têm uma história interessante, curiosa, inovadora, né, que mostra um case de desenvolvimento e é estes casos que a gente apresenta aqui. Não seria diferente neste sábado de manhã. A gente tem a alegria aqui de trazer o Ivonei Pioner, que tem outras tantas representatividades, mas hoje ele veio para falar do negócio dele, né, a Pioner Joalheria e Ótica. Pioner, seja bem-vindo. Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os rádio ouvintes. Eu vou dizer que, além de um orgulho de estar aqui hoje, né? Nós somos abençoados com essa manhã ensolarada. Já passei aqui do lado para fazer minha oração, né? Para que a gente tivesse um final de semana bom e a gente pudesse viver essa vida, né, da melhor forma possível, como a gente tem feito. Então, mais uma alegria de poder estar aqui repartindo um pouco, né, da vida com quem está nos ouvindo. O Pioneiro é um homem do fazer, né? Quem o conhece de mais longa data sabe que ele é um fazedor, pessoas que executam. Tem pessoas que têm esse dom, essa habilidade de executar, de estar também a serviço de outras atividades, não só aquelas ligadas ao seu negócio principal. Hoje não é o caso, mas vou mencionar ele também, é o presidente da FCDL, né? Federação das Confederações Lojistas, né? Aqui do Rio Grande do Sul, e tem essa representatividade, e por ela ele acaba circulando o estado, muitas vezes viajando também para fora das fronteiras aqui do Rio Grande do Sul, e veio de viagem direto para o programa, então muito obrigada por isso, viu. Imagina, e até comentando a respeito disso, aproveitando, o Homens na Cozinha, que nasceu em Caxias do Sul, né, que é um evento de gastronomia, mas acima de tudo de solidariedade. A gente conseguiu, como federação, levar para vários lugares do estado, 8 já. E ontem estávamos servindo, né, como cozinheiros lá no Homens na Cozinha de Santa Cruz do Sul. Vim direto de lá hoje de manhã para estar aqui, mas missão cumprida. Bacana demais, eu acho muito bacana as pessoas que se movimentam, que se articulam. Aliás, Pioneer, a gente vai ter um tempo aqui bacana para conversar sobre a origem, né, o DNA fazedor que eu acabei de mencionar aqui do Ivonei Pioneer, essa questão de estar a serviço, essa questão do movimento. Eu acabei lembrando que há uns anos atrás, 2010, se eu não me engano, foi publicado, não é que foi feito em 2010, mas 2010 foi publicado e circulou fortemente no mundo todo o resultado de um estudo feito com 5 anos daquelas pessoas que tinham recebido o prêmio Nobel. O que que elas tinham em comum? E os pesquisadores se debruçaram para tentar, não só naqueles 5 anos, mas em 5 anos, olhar para todos os prêmios Nobel e tentar o que que essas pessoas tinham em comum. E eles identificaram algumas coisas. Uma delas era a movimentação, mas não uma movimentação só por se movimentar, uma movimentação de vida em comunidade. Eram pessoas que faziam, né, o seu conheci produziam conhecimento científico, mas aquilo estava em conexão com as suas comunidades, em circulação, em movimento. Olha que interessante, né, acabei lembrando disso agora. É, sim, e a gente se conectar, eu uso essa frase sempre, nós somos e a nossa história é um legado da comunidade que a gente vive, do ambiente que a gente vive. E quando a gente se permite estar envolvido com muitas pessoas, e principalmente com ambientes e pessoas que constroem verdadeiramente uma sociedade justa e fraterna, uma sociedade que dá resultado, né? Automaticamente a gente é construído. Então, e esse é o grande ganho. Eu sempre digo, cada um de vocês, você sabe, faz parte da minha história também, me ensinou muito, me ensina. Então, isso que é importante, a gente está envolvido com as pessoas, não ficar no nosso mundinho. O individualismo é o mal do século, né? E quando a gente transcende isso, entende que o outro nos ajuda a ser melhor, tudo melhora. Pioneira, a gente vai hoje dar um destaque em especial ao teu negócio, porque agora recentemente teve uma reinauguração
da loja, né, para quem mora em Caxias do Sul, está em Caxias do Sul, é nativo, conhece, já ouviu falar a marca Pioneer, né, uma marca que se estabelece no ramo de ótica de joalheria e vem de família, são 3 irmãos, com lojas que estão em lugares diferentes, mas, tu tens o teu diferencial, os teus irmãos têm os diferenciais, mas vocês vêm de uma mesma origem. Então vamos começar pela origem, porque eu lembro, Pioneer, de conversar com o teu pai, o seu Ivo, né, Exato. Pioneer, há muitos anos atrás, ainda pela Escola de Paz. Ele não chegou a vir aqui nos programas para falar do empreendimento dele, ele vinha para falar da Escola de Paz, que ele junto com a tua mãe ajudaram a enfim, trouxeram aqui para Caxias do Sul. Durante muitos anos eles foram representantes deste instituto, essa organização, desse movimento que prezava pela família, né, pela família, pela espiritualidade, pela vida mais simples, aquela coisa um pouco mais slow. Parece que eu estou enxergando o teu pai dando entrevista aqui. Não, o seu Ivo, meu pai, né, e a minha mãe, dona Claire, eles realmente são o nosso modelo, a nossa inspiração. E e eles sempre tiveram essa ligação à comunidade. Eu me lembro quando eu era bem pequenininho, tenho lembranças, assim, flashes de lembrança, quando o meu pai ia para a Igreja Sagrada Família, para puxar cimento e ajudar a construir a igreja. E eu ia junto e ficar brincando com os cascalhos, né. Então, esse envolvimento com a comunidade veio desde cedo. E depois a escola de paz foi uma grande diferencial para a edificação da nossa família, primeiramente, mas de muitas famílias. Inclusive o meu irmão hoje faz a função do meu pai na escola de paz, né. Então, tá sendo levado esse legado. E a escola de paz, é realmente algo único, porque numa sociedade a célula base é a família, né. Nenhum indivíduo, vem sozinho ao mundo, né, ele vem através, né, de a união de pessoas, né. E a trabalhar isso é muito importante. E o pai, também tem uma outra coisa que eu acho legal lembrar disso aí tudo, além do envolvimento com a comunidade e com as pessoas, quando tu falaste do prêmio Nobel, eu lembrei do meu pai também, porque ele tinha uma frase bem simples e que talvez muita gente conheça, e para mim ela é determinante até hoje, né, tá no meu Whats também, né: "Quem não vive para servir, não serve para viver", né. Era uma frase bem do povo, assim, né, mas, servir, né, é principal forma de aprendizado que a gente adquire, né. Quando a gente serve, a gente conecta, quando a gente conecta, a gente aprende, né. Então, grande e depois, claro, né, lembrando Jesus, que isso é uma outra coisa muito forte na nossa família e inclusive a gente leva isso para os nossos negócios, tá, porque é o jeito de ser, né. Grande é quem serve, né. Uma vez os discípulos pediram para Jesus: "Quem é o maior de nós?" E ele disse: "Grande é quem serve", seja como essas crianças, né. Então, são coisas assim que vêm e o pai passou isso muito bem para mim, para o meu irmão, para minha irmã, e hoje é um orgulho que nós, apesar de que nem de sermos inclusive separados no que tange a negócios, estamos juntos em função como família, né. Cada um tem seu CNPJ, né, interessante isso Exato. que tá tudo certo também, Tá né. tudo certo, é Tá tudo concorrente, mas é família. é concorrente, né, Isso aí, coopera e concorre ao mesmo tempo. isso aí. Pioneer, a gente vai dividir o programa hoje em algumas etapas, para quem também está se perguntando: "Opa, cadê o Cuiava?", né, que normalmente o titular do programa aqui é o Cuiava. O Cuiava está viajando, né, semana passada ele já contou essa história, um abraço a ele, né, boa estada em Brasília, ele está alojando o filho que passou num concurso, vai morar lá, então é um período bem importante para a família Cuiava, também um abraço a ele, a Arlene, o Felipe, a todo mundo. Pioneira, a gente vai dividir então em etapas, né? A gente vai começar contando um pouco neste programa o olhar, a trajetória, a linha do tempo do homem, o homem Ivonei Pioneiro, porque antes de qualquer coisa você se constitui pessoa, né? E essa pessoa você já começou a contar um pouquinho aqui. É aquela pessoa, aquele gurizinho que brincava com os cascalhos enquanto o pai e a mãe faziam alguma coisa, seja lá o que fosse naquele momento. E de lá para cá, chegaste, né? Num ponto em que você galgou caminhos que talvez rompeu barreiras até para tua própria família, né. Me parece que um pouco é isso, né. Sim. Rompeu, abriu a picada para tua família também, para outras paragens. Conta um pouquinho dessa tua trajetória que te trouxe até aqui.
Desde cedo, eu sempre fui uma pessoa que tem uma palavra importante para minha vida que chama ousadia, né. A ousadia não é falta de juízo. Ousadia é ter a coragem de fazer, né, e aí vem o fazer. Bem cedo eu estudava no colégio Madre Milda e um dia as freiras me pediram se eu queria fazer uma prova, um concurso, e eu já trabalhava com meu pai consertando relógio despertador, que era porta de entrada, né, me formando relojoeiro. A primeira então, a matriz seria lá no Sagrada No Família? Sagrada Família, eu Uhum. consertava lá no Sagrada Família, relógios despertadores, aqueles que faziam tic-tac durante a noite e não deixavam muita gente dormir. Eu lembro disso. Eu tinha desses também. Então, esse foi o primeiro trabalho, a gente começava muito cedo, né, Tu porque começou então como relojoeiro. relojoeiro. Eu tinha quando eu te consertei o meu primeiro relógio, eu tinha 11 anos de idade. Daquela época era assim, né, não tinha, né, tinha que ajudar a casa. E tinha muito relógio. Ter uma ideia, nós para consertar relógio, nós éramos em 6 profissionais só para consertar relógio, né, que foi a origem do negócio. E o pessoal inclusive vinha de fora, era bem interessante, Jaquirana, Vacaria, outros lugares. A loja era na entrada da cidade, né, da BR-116, as pessoas paravam, deixavam um relógio, né, e a gente consertava. Quando eles voltavam do centro, que eles iam ter comprar as coisas da cidade grande para levar para casa, eles pegavam o relógio pronto, né. Então era uma dinâmica bem interessante. E aí eu estava trabalhando nessa fase aí, eu estava estudando também de manhã no Madre Milda, e aí o que aconteceu? Me convidaram para fazer um concurso, eu fiz um concurso aos 14 anos, né, e aí eu fui para o meu primeiro emprego verdadeiramente formal, eu fui office boy do Banco do Brasil, né. Passei no concurso do Banco do Brasil, fui me tornar, menor aprendiz, a gente chama hoje, na época era office boy, né. Tenho amigos até hoje, clientes até hoje, que foram meus colegas lá, meus chefes, né, e tal. E ali foi a primeiro trabalho que eu tive fora, porque eu tive um aprendizado fora também, né. Depois eu acabei, me formando técnico contábil na escola, porque na época tinha formação técnica no segundo grau, hoje ensino, né, médio. Hã, e depois e sempre ajudando em casa. Então eu quando eu não chegava em casa, muitas vezes eu ia consertar relógio de noite com meu pai. Relojoeiro mesmo. Eu trabalhei como relojoeiro até próximo a 30 anos de idade, né, fui ajudando sempre, né, desde cedo. A gente atendia no balcão, faz de tudo, né, que loja pequena faz de tudo, mas tinha essa responsabilidade também, né. E aí depois de eu ter passado pelo banco, vi que meu pai precisava de gente em casa, saí do banco aos 18, pedi para sair, né. Teve pessoal na época: "Nossa, vai abandonar a carreira no Banco do Brasil". Eu olhei meu pai, ele contratava um, saía, contratava outro, saía. Eu disse: "Não, vou ficar, vou ajudar, né, o negócio é nosso". Saí do banco, fui ajudar, né. Nessa época, eu também tinha outra coisa que eu gostava de fazer, eu jogava futebol pelo Torino. Aqui um abraço ao Cunha Lima, meu patrono, né, Marcos Cunha Lima. E aí eu também nesse tempo fiz educação física, olha só, me formei em educação física. Múltiplos interesses. E aí eu sempre fui testando, fui fazendo, tudo virou aprendizado. Até que aí pelos 22 anos de idade firmei 100% em casa, né, e aí fiz, administração de empresas. E aí sim, aí o profissional foi se formando, né, e aí eu comecei a migrar um pouco de relógio para administrador, né, fui começando a administrar a loja. As primeiras informatizações passaram por mim, muito cedo, ainda no tempo o pessoal que está ouvindo aí que de repente é da área, né, os Itautec 186, 286, RIMA XT 180, eles vão me entender, né. Disquetes, aqueles ainda plásticos, né, pequenos, né, pequenos não, grandes, né, e aí foi, né, e aí a gente fui fazendo todo um aprendizado, sempre fazendo. A vida inteira, assim, eu busquei academia, mas ao mesmo tempo eu fazia. E aí apanhava, né, na época não tinha Word, Excel, tinha um tal de Word Perfect, que era com DOS, era um negócio muito maluco, né, difícil, e
Internet discada. Estratégia de escada, e aí tudo isso a gente foi vencendo, né, foi aprendendo, foi entendendo, né. Hoje, quando a gente fala em IA, e olho para trás, né, a gente vê o quanto o mercado exigiu da gente, mas sempre com coragem para: "Não, vamos vencer isso, vamos fazer de novo, vamos aprender". Então a minha formação ela foi, assim, multissetorial, a ponto de eu conseguir em algum momento ter clareza, né, de qual é que era a minha verdadeira vocação, e aí desenvolver esse lado que é de empreendedor mesmo, eu acho que essa é a minha função hoje, né, eu sou um empreendedor, né, aquele que está disposto sempre à luta, né, muita gente me pede: "Bah, mas já está chegando, próximo dos 60 e não sossega". Eu disse: "Mas eu não consigo me enxergar sem aprender, né, sem fazer". Aprendizado é constante. É. Tu sabes que eu estava te escutando aqui sobre essa tua trajetória, né, desde a questão de entrar na possibilidade de uma carreira, porque para quem é mais jovem, talvez não lembre, mas você ser, um concursado de um banco do Brasil, por exemplo, era uma grande coisa, né, uma coisa difícil, uma coisa muito valorizada nas famílias, né, Pioneiro. Naquele momento em que você desistiu, abriu mão de uma possibilidade de uma carreira e foi ajudar a tua família, foi ajudar o negócio, obviamente foi porque precisava de gente para ajudar. Mas ali já tinha tido aquele insight de não, eu posso também lucrar, não é só uma questão de fidelidade, de lealdade à família, que fica muito claro que esse é um pilar, né, para ti. Mas também tinha aquele olhar: "Não, mas eu ganho X, a projeção de ganhar tanto numa carreira estável, mas aqui eu posso ganhar muito mais, eu posso fazer muito mais". Já tinha este olhar, de empreendedorismo ali ou foi muito mais tarde, Pioneiro? Não, já foi ali. Eu olhava, eu tinha um senhor que ele trabalhava na área que ficava com todo o dinheiro, né, agora do banco lá, uma parte no subterrâneo, que era o cofre. E aquele senhor estava lá há 30 anos, né. Aí eu olhava para ele e dizia assim: "Eu não vou ficar assim". Essa foi uma coisa. E a outra coisa que eu vi era o seguinte: qual seria meu limite? E qual seria o preço, Uhum, né. E aí eu olhei e disse: "Não, eu posso buscar nos meus negócios, né, eu posso ajudar a crescer, eu posso fazer", e aí veio essa justamente o que tu falaste. Eu olhei e disse: "Não, eu posso mais. Eu posso mais do que eu". Imagina, com 18 anos eu já sabia onde é que eu ia chegar uhum, no emprego. Eu olhei e disse: "Não, espera aí, se eu já sei com 18 onde é que eu vou chegar, eu já me botei uhum, limite". uhum, E eu disse: uhum. "Não, eu quero poder, estudar mais, aprender mais, fazer mais, realizar mais e, claro, vou ter mais resultado". Porque esse é um grande problema, as pessoas buscam segurança. O que que é seguro? O que que verdadeiramente é seguro? Nada, né. Se tem uma coisa segura, é que nada é seguro. É verdade, é Então, verdade, é muita ilusão, né. é muita Tu ilusão. sabe, nós trouxemos já vários cases e empreendedores brilhantes aqui no programa, Pioneiro, e nunca tivemos a oportunidade de falar assim francamente, mas é uma vertente que fica muito clara em todos eles, que, o empreendedor nato, a pessoa que tem este DNA do empreendedorismo, que normalmente é aquele fator, né, a gente chama de sorte, mas é um fator quase que inerente a quem é empreendedor, essa certa ousadia, essa certa curiosidade, esse certo querer mais, de também olhar para a possibilidade de ganhos, de lucro, estou falando de dinheiro mesmo, né. Exato, Só que, não é ganhar dinheiro só para ganhar dinheiro, só para ter dinheiro, é como se fosse algo parecido com a alma do engenheiro. A alma do engenheiro é resolver um problema, né, então ele não faz aquilo pensando: "Nossa, eu vou ganhar muito dinheiro sendo engenheiro", ele pensa: "Quantos problemas no mundo eu poderei resolver se eu me qualificar", né. Então, é aquela pessoa que olha e vai resolvendo problemas. E o empreendedor é a mesma coisa. Eu vou contar rapidamente para ti aqui uma história que eu nunca me esqueço. Estava há uns anos atrás, na praia, veraneando aqui em Arroio do Sal, com a família, e tinha uns convidados que eram convidados de pessoas conhecidas, não eram amigos meus. E foram jantar juntos. Nós fomos jantar, fizemos uma janta juntos. E eu achei tão inusitado, que a alma do empreendedor é um negócio que a gente vê de longe, né. Todo mundo fazendo lá um salchipão, e aí, né, bota salada, corta pão, compra, assa, e aquela pessoa ficou assim parada, pensativa, pensativa, até que alguém perguntou para ele, né: "Olha,
Porque tu tá tão calado, tá sempre tão falando. Não, eu estava aqui pensando, né, vou ficar 10 dias na praia, a maior parte do tempo eu não faço nada. Estava aqui fazendo as contas, se eu fizer salchipão para vender, em 10 dias eu vou pagar todo o aluguel aqui. Eu achei tão interessante, porque, não é porque ele queria ou ele precisava, é porque ele podia. Exato. E sabes que de vez em quando, isso aí é, vou dizer, é comum. Eu olho muitas vezes para o negócio, as pessoas muitas vezes se aproximam de mim hoje em dia, amigos dizem: "Pionero, o que que tu acha que eu podia fazer?" Porque eu tô sempre cheio de ideias, né. Eu olho para um negócio assim: "Ó, isso aqui se essa é uma necessidade de mercado, essa aqui é uma dor, isso aqui é" são muitas coisas que são possíveis, né, e isso assim, eu vou dizer, tá no me na minha mente o tempo inteiro. A gente sempre quer olhar e aí eu exemplo, eu vou para um restaurante, né, e aí esses dias aqui eu tirei uma semana para descansar, e eu estava com meu sogro, e aí eu vou no restaurante, eu começo a olhar lá, né, aí tinha um restaurante só com QR Code. E aí, claro, ele tinha mais dificuldade com esses negócios de menu em QR Code e tal, aí eu não daí tu já não resiste, daí tu já chamei alguém do restaurante e disse assim: "Ó, olha só, vou te dar uma oportunidade aqui, ó, não fica só com o QR Code, faz isso aqui". Aí, Aham. então, é o tempo inteiro olhando soluções para as dores ou para as possibilidades que o mercado dá. Isso digamos, é automático, não é uma coisa que a gente pensa, que a gente vou fazer, né. E a questão do dinheiro que tu falaste é bem importante, é o seguinte: dinheiro é consequência. Consequência do trabalho que a gente faz, né, e de escolhas, porque muitas vezes as pessoas escolhem coisas, baseada no que elas viram em outras, Uhum, em outras pessoas fazendo, achando que elas vão chegar no dinheiro que o outro fez. Não uhum, é assim, uhum. né. Tem uma coisa que tu trouxeste aqui na tua história pessoal, pioneiro, que chama muito atenção, que tu foste para a administração e lá num determinado momento do teu jeito de empreender, é um jeito ficou muito claro, né, que é de gestão, de informatização, você falou, né, de todo um processo de informatização que na verdade é uma etapa, não é necessariamente significa gestão, né, Uhum. informatização, quem sabe é uma ferramenta de gestão que você usou lá. Mas isso não significava métodos e processos do negócio. Então, eu queria te perguntar um pouco isso, né? Em que momento que tu começou a enxergar o teu jeito de fazer negócios, que certamente tem uma grande parte, uma grande parcela base, né, do jeito dos teus pais de negociarem, mas certamente nenhum negócio se sustenta se for só isso, porque as pessoas elas vão, então os negócios precisam também ficar com a identidade de quem está hoje à frente, hoje tu tens o teu CNPJ em particular, ele é diferente. Quando que tu conseguiu entender: "Não, o meu jeito de fazer, mesmo no mesmo segmento, de fazer negócios, criar o meu sistema e ter as minhas ferramentas"? Tudo eu vou usar essa frase: "Tudo passa por pessoas e para pessoas". Quando é que eu enxerguei isso? Quando eu montei a minha primeira loja. Meu pai disse: "Ó, agora tu sai e monta a tua loja", né. Quando eu montei a minha primeira loja, eu, levei vários conceitos de vida para construção. Exemplo, primeira ótica de Caxias do Sul, 1999, que atendia em mesa, sem ser balcão. Por quê? Eu entendia que as pessoas vinham para minha empresa como família, e aí elas sentavam na mesa para discutir e resolver qual que seria a compra. Por que que eu estou dizendo isso? Pessoas, a gente está ali como empreendimento para resolver a dor de uma pessoa, a gente não está resolvendo a dor de algoritmo para aqueles que acham que o comércio físico vai sumir, vai dizer: "Não, porque ele é feito para as pessoas e não para o computador", né. Então o que que acontece? Eu olhava para isso daí e comecei a entender as dores e comecei a montar os processos, a partir das necessidades de quem me procurava, né. E aí, quando eu fui montando esses processos, é óbvio que para depois manter eles e transformar eles em cultura, eu minimamente precisava plataformar, porque pessoas vêm e vão. Então, esse conceito básico de construção de processo, de cultura, foi algo que eu fui construindo na prática também. Eu já tinha visto na universidade algo, né, mas daí quando eu fui para a prática foi assim que a gente construiu. E aí também nessa construção eu fui aprendendo muito, e aqui algo importante que eu tenho que citar. Quando eu fui participar, nessa época eu entrei para participar na CDL. E lá na CDL,
Início dos Como anos 2000, então. isso aí, 1999, né, 2000, isso aí, anos 2000, o Alcides Perini que me convidou, né. É, um abraço, seu Alcides, É, querido, o queridão, querido, né. querido. Então, eu entrei lá e aí comecei, beber da fonte, porque dentro de uma entidade como é a CDL Caxias, a gente, vê os melhores cases, tem as melhores oportunidades, ouve um todo, né. Lá não somos concorrentes, somos colegas, né, e ali eu aprendi também muito. Então a minha construção e entendimento de me tornar um verdadeiro gestor, ela foi uma soma da academia, uma soma da minha vivência como empresa e troca de experiência com outros. Esse é um grande problema que muitos têm hoje. Ficam fechados em seus negócios e não se conectam com outros ecossistemas, né. E o associativismo para mim, hoje em dia é uma lei, participar ele resolve muita coisa na tua vida, inclusive do teu jeito de ser, né. E aí que foi que eu me construí como profissional também, uma soma dessas 3 situações. E a construção óbvio, de uma empresa, ela passa por isso hoje, né. A gente entender qual é o nosso propósito, para que a gente existe, como é que eu vou atender a dor do cliente, como é que eu vou deixar minha marca, como é que eu vou ser único para o meu cliente, mostrando o meu jeito de ser, como eu estou mostrando hoje aqui, né. Como é que eu transformo o meu jeito de pensar e de acolher num processo que a pessoa possa, presenciar, viver através de quem trabalha comigo. Então eu preciso também trabalhar muito quem trabalha comigo, né, e para que eu possa estar levando essa entrega e fazer diferença, né. E aí, consequentemente, entrará dinheiro no caixa. Entendi, entendi. Muito interessante a história, né. Obviamente, pioneira, enquanto tudo isso estava acontecendo, aquele menino se transformou num rapaz, se transformou num homem, casou, teve filhos, né, porque a vida é isso aí, ela é dinâmica, né. Ao mesmo tempo que se é empreendedor, a vida vai se construindo, se forma família, né. Algum momento, assim, marcante dessas desses outros cenários que te constituem como essa figura que tu és hoje? Hã, a minha esposa, né. A minha esposa, a gente tá junto há 33 anos. Se conheceram na faculdade antes? Essa é uma história que seria longa, porque nós nos conhecemos quando ela tinha 8 anos de idade e eu 11. Não é possível, Era na infância ainda. eu morava no bairro e depois nós nos conectamos de novo, quando nós tínhamos 22 anos, né. Mas ela é uma pessoa que Deus abençoou na nossa escolha de estar um com o outro, que também, né, procurou se desenvolver como profissional, e eu dei espaço e incentivo, e ela me deu espaço e incentivo, né. Então eu acho que a escolha de com quem você vai caminhar na vida, ela faz toda a diferença. E assim, é dentro de casa, é no trabalho, é nas amizades. Então assim, eu vou usar ela como um fator de impulsionamento, né, para que ela sempre me apoiando para mim avançar, mas isso serve para todas as escolhas que a gente faz na nossa vida, né. Isso foi muito importante. E um fato importante também de ver assim, ó, a coisa tá dando certo, eu falo hoje, por exemplo, do meu filho. Esses dias ele estava trabalhando até poucos dias CLT numa área que ele adora, que é a área de tecnologia, cientista de dados, né, e ele tem 24 anos. Ele abriu mão de ser CLT para ser CNPJ, com a perspectiva eu só vi ele fazendo o que eu fiz, com a perspectiva de atender mais mercado, de ser maior, né, e eu não falei nada, eu fiquei só ouvindo. Então, esses 2 fatos eu gostaria de trazer, né, da minha vida pessoal, que para mim mostram um acerto com quem vai construir o teu caminho, quem vai fazer o caminho contigo, e ao mesmo tempo quando a gente começa a colher, né, sem ter a intenção de, né, Uhum, a gente simplesmente colhe, porque uhum. o jeito de viver inspirou. Então o meu pai me inspirou e eu me sinto me realizando aos poucos, vendo que eu também consegui passar para frente esse espírito empreendedor, né, porque ele poderia escolher outro caminho, né, para quem está próximo de mim, que é meu filho.
Que interessante isso, 9 horas. Eu vou pedir licença aqui ao Pioneiro, a gente vai fazer o primeiro intervalo, daqui um pouquinho a gente volta. Quem quiser também, ou, enfim, cumprimentar o Pioneiro, ou mandar algum recado, até perguntar alguma coisa sobre empreendedorismo, a história, fique à vontade, nós estamos disponíveis pelo WhatsApp 999530616, pelo telefone. Negócios especial deste sábado, conversando com Ivonei Pioner. Hoje ele está aqui, embora tenha outras várias funções para as quais a gente poderia dar destaque, mas hoje é em função do empreendedorismo dele, né, do negócio dele, a Pioner Joalheria e Ótica, que recentemente teve a loja reinaugurada, ampliada. A gente está falando do segmento, mas também da história, né, do Ivonei Pioner. Agora, Pioner, a gente já contou um pouquinho, né, de como tu te constitui, a tua identidade como pessoa e como empreendedor. E nessa fase aqui do programa eu quero já mergulhar na questão do próprio negócio. Obviamente, hoje empreender significa entender um pouco mais de economia, entender um pouco mais de inovação, entender um pouco mais de mercado consumidor que está muito diferente. E todos esses novos conhecimentos, eles oscilam. Vivemos num tempo de mudanças constantes. Quando você encontra uma resposta e faz um investimento, quem sabe até de uma reforma, já o comportamento mudou. Então, o que que hoje, te motiva a continuar empreendendo na loja física, aumentando espaço, inovando, investindo e não investindo pouco, né, porque cada reforma que se faz é um investimento importante. Olha, quando a gente resolve fazer uma jornada, um caminho, né, e como empresa e como profissional, eu venho fazendo isso, a gente tem que entender que tudo muda o tempo todo, e a gente precisa acompanhar essa mudança. Se eu tivesse ainda com o Itautec 8,6, hoje ele não roda mais, né. Então hoje tu precisa de outro tipo de solução. Eh, e assim é também com os nossos aprendizados. Aquilo que nós fizemos ontem não necessariamente nos garantirá o amanhã. Então nós temos que estar o tempo inteiro se formando e se informando e se formando. E não se agarrar tanto a crenças, de mercado, que a gente acha que elas vão se perpetuar. Quando alguém diz assim: "Ah, o meu tempo era assim. Ah, eu sempre fiz assim e deu certo", é um baita de um risco, né. Tu tem que entender inicialmente, e a gente não vai abrir mão, por exemplo, assim, responsabilidade com o cliente, isso nunca muda, né. Responsabilidade com o negócio, seriedade, tem valores que são inegociáveis e imutáveis, esses são o core da empresa. Mas depois tem toda essa outra questão que é de mercado, e uma preocupação muito grande que eu tenho hoje com o mercado e com as pessoas, e tenho isso para dentro da empresa também, é assim, fontes. Vocês da mídia, vocês da imprensa, são fundamentais para nós.
porque hoje eu me preocupo que muitas pessoas são rasas no que tange a estudo de academia mesmo, de, e acredito em muita coisa que está na internet. E aí é uma preocupação. O que que é fato, o que que não é fato? O que que é tendência, o que que é hype e o que que veio para ficar? Então, a gente hoje, como profissional, que quem quer empreender, primeiro buscar boas fontes, boas informações, validar tudo que entra no teu olhar e no teu ouvido. Não sai falando de algo, né? É muito importante isso para os negócios, porque a gente, muitas vezes, é estimulado por muitas informações no ambiente e a gente passa a acreditar em algumas soluções que são, algumas vezes, fantasiosas e que mostram um mundo fácil. Não existe resultado bom sem esforço. Esse negócio de, eu sempre, o pessoal, eu dou esse exemplo. Eu gostaria de saber, todo mundo quer ser Bill Gates. Quantos tem? Todo mundo quer ser Elon Musk. Quantos tem? Né? Então, assim, só um pouquinho, né? Tem muito mais Ivonei no mundo que Elon Musk, né? Então, a vida é aprendizado o tempo inteiro, estudo o tempo inteiro, suor o tempo inteiro, não tem milagre, não tem milagre. Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante. Mas, de novo, prestem muito atenção em que linha vocês vão seguir e nunca abandonem aquilo que levou vocês ao sucesso que vocês têm pessoal, ao sucesso não abandonem isso, porque aquilo ali é a verdade e a verdade conquista o mundo, né? Mais dia ou menos dia. E a fantasia, ela, como vem, ela vai. E aí, exemplo bem simples hoje, técnico. Ah, há um tempo atrás, a gente viu o metaverso. Hype. Veio, porque isso, metaverso, né? Como veio, foi. Agora veio IA. Eu fui em 2024 a NRF e eu vi o pessoal falar, disse, opa, será que é outro metaverso? Fui a 25, né, de novo, né, NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, vi que o negócio consolidou. E esse ano a coisa não é que consolidou, já não se vive mais sem, né? Ou E, seja, veio para ficar. ela veio para ficar. Então, assim, ó, isso é uma coisa que eu vou deixar bem, bem clara. Assim, eu estava em grandes empresas de São Paulo, esses dias atrás, que teve um encontro lá, e minha base em São Paulo é sempre o SPC Brasil, do qual eu sou conselheiro lá. Ah, não se contrata mais gente que não sabe IA nessas empresas. E as que estão dentro e não sabem, tem prazo para aprender. Então, se o mercado está nesse nível, tenho a certeza, né? A gente precisa aprender. Então, esse é uma coisa que eu acho importante. O tempo inteiro a gente está se desenvolvendo, vendo o que de fato faz sentido e trabalhar, né? Aí vamos se assustar, mas e agora? Quem empreende nunca terá um lugar para reclinar a cabeça. Uhum. Quem empreende sempre tem que estar de pé, Um olho fechado e o fecha, olho aberto, aberto, né. Mas né? essa é a realidade talvez, Pioneer, do novo tempo, né, tá todo mundo eu vejo essa questão do clima, que mesmo quem não tá preocupado com nada, tá preocupado com alguma coisa, né. Então, Sim, talvez seja a marca tônica de um tempo, né, como você bem disse, da própria questão da IA, né, nós estamos mais é uma época digital, todos estamos mais online, etcétera. Agora é saber acertar a mão e talvez tu possas até nos ajudar a entender um pouco como isso se aplica no varejo, mas antes de chegar lá, eu quero voltar 2 passinhos e resgatar aqui, né, o Ivonei Pioner acabou de reinaugurar a loja dele no centro de Caxias do Sul, foi ali no dia 30 de julho, né, isso. finalzinho de julho, início de agosto, então tá recente, é novinho, fez no dia da reinauguração, me marcou, eu não estava lá presente, mas eu acompanhei, Pioner, assim, exatamente o que tu estás trazendo aqui, né, colocou uma fotografia do teu pai, mostrando que vocês têm uma história para contar, têm uma história para honrar, que é mais do que uma história para contar. Reuniu a tua família pessoal, né? Porque embora não seja o teu negócio, seja um negócio da tua família, a tua família, como você bem
colocou é a tua base para que você possa fazer o que faz. E reuniu pessoas importantes ali, destacou a espiritualidade, como muitos negócios em Caxias do Sul têm uma história, uma base parecida com a tua, né? Família, uma origem, um DNA a ser honrado, a questão da espiritualidade, a questão dos valores. Agora, nós vivemos num mundo de profundas transformações e você também traz isso. Nessa pegada, nessa perspectiva, o cenário não tá para peixe, não tá para peixe para a Confiança Brasil caiu, é um ano que é eleitoral, a gente tem visto múltiplos conflitos, tem conflitos bélicos acontecendo no mundo todo que impedem circulação de produtos, mercadorias, bens e serviços, ou seja, é um tempo em que muitos estão segurando e tem sempre alguém que tá, como diz, né, enquanto uns estão na chuva, recolhidos, outros estão vendendo guarda-chuva. Você parece que mostrou que está tentando vender o guarda-chuva. No segmento joalheria e ótica, o que que tem de possibilidade de expansão, de crescimento, para a ponto de você apostar nesse negócio? Embora você tenha outras, a gente sabe que tem outros ovinhos espalhados aí no teu fazer financeiro também. Ah, isso é uma excelente pergunta, porque o que que acontece? Hã, como o mercado está mudando, infelizmente, alguns ficam pelo caminho, né, e existe hoje, hã, uma possibilidade muito grande de crescimento para alguns nichos, que são, para quem entrega uma experiência diferenciada. O que faz a gente apostar nessa remodelação é justamente essa visão, de um novo jeito de fazer aquilo que já se faz há 60 anos, né. E, e tem espaço para isso, por quê? Hoje, tecnicamente falando, né, nós temos o mercado de Mar Vermelho e o mercado de Mar Azul. O que que é o Mar Vermelho? Preço, 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 preço. Mas e preço com entrega, quem quer? Porque nós hoje temos preço igual, mas com entrega, com experiência, né. Então esse, foi o motivo também de a gente abrir, naquele lugar. É um lugar de bastante fluxo, né, na Visconde de Pelotas, entre a Júlio e a Sinimbu, e aí, a gente consegue levar para aquela região e para Caxias do Sul, uma experiência com bons preços, um grande atendimento, muita tecnologia. E hoje, isso daí não é muita gente que entrega, porque precisa de todo um aprendizado de longa data para fazê-lo. Então esse é um dos motivos que a gente vai à frente. Outra situação também, agora, eu falei antes do meu filho, a minha filha e a minha filha, né, ela tá entrando no negócio, ela tá testando, tá fazendo moda. Aí ela já vem com uma possibilidade talvez de fazer designer de joias. Então é um novo negócio que surge a partir de uma nova geração. Se for desejo dela, ela construirá, Uhum. né. Que aliás é um setor que vem crescendo também, né, nos últimos Vem anos. crescendo. Então, assim, para isso, o nosso negócio ele vai nessa linha, de a gente entregar cada vez melhor e de forma diferenciada, né, um produto. Hoje em dia é menos produto e mais serviço e experiência. O produto você pode ter em vários lugares, e o preço é similar em todos os lugares. Não tem milagre. Onde tiver milagre, desconfie, né, porque não existe milagre, né. Mas a forma de entregar, a responsabilidade com que se faz todo o processo, ainda mais na área ótica, que a gente trabalha com saúde, Uhum. né, esse olhar, esse eu vou ousar dizer que hoje em Caxias do Sul a minha empresa é a mais preparada. Por quê? Técnico óptico presente, né, nós temos as tecnologias tanto de tomada de medidas quanto de fabricação, as mais modernas que existem no mundo. Eu me lembro, não vou citar o nome porque não tenho, hã, essa liberação, um grande empresário de Caxias, grande mesmo, fazia seus óculos na Alemanha, quando viajava. E um belo dia ele foi um oftalmologista em Caxias e disse assim: "Bah, tem que fazer meus óculos lá fora, porque ninguém tem essa tecnologia". Disse: "Ah, eu ouvi falar que o Pioneer trouxe para Caxias". Na época, quando eu trouxe essa tecnologia para Caxias, de quem eu comprei a máquina, eles disseram: "Tu é louco", né. E aí que a gente vai criando conceito,
15 anos atrás, mais, eu trouxe essa tecnologia para Caxias. Essa tecnologia, esse grande empresário, hoje eu tenho, além da família dele, mais várias pessoas que trabalham na empresa dele, que são nossos clientes, porque a gente conceituou como uma empresa que está à frente na tecnologia, à frente na entrega. Pode parecer, em algum momento poderia parecer arrogante, mas eu confesso para vocês que não enxergo assim, enxergo como um orgulho de poder levar, trazer a Caxias o que tinha na Alemanha. 9h16, Pioneira, eu tenho tantas perguntas para te fazer, mas eu tenho que Né? fazer mais um intervalo, então a gente vai dar uma paradinha aqui. Na sequência, a gente volta. Estamos conversando com Ivonei Pioner, ele que é da Pioner Joalheria e Ótica, aqui em Caxias do Sul, contando o seu case de vida e o seu case empreendedor. A gente faz um rápido intervalo e na sequência estamos de volta.
de Negócios deste sábado com Ivonei Pioner, com oferecimento também aqui de Cicobi Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. É mais que uma escolha financeira, é o Cicobi Vale do Vinho. Faça parte, CDL Caxias, associe-se a CDL Caxias e tenha mais vantagens para o seu negócio. 15 graus a temperatura, um dia belíssimo aqui em Caxias do Sul para começar, né? Pioneiro, a gente contou várias histórias bem interessantes e lá no bloco anterior você estava falando sobre a loja, o que tem de diferencial, como você se constituiu, por que de investir, né, na reforma e tudo mais. Eu estava lembrando aqui que as tendências das cidades que vão crescendo, como é o caso de Caxias do Sul, já é uma cidade, já é uma região metropolitana, né? Já dá para dizer que da Serra Gaúcha, Caxias do Sul, essas cidades satélites que ficam no entorno, é a verticalização, são prédios. E a gente sabe que muitas salas, muitos negócios vão ter que ser aéreos. E alguns têm o privilégio de, quem sabe, ter conseguido ali um espaço de loja física e loja térrea, que é o teu caso, né? E caso de alguns outros empreendimentos. E alguns estão fechando porque não conseguem manter ou o aluguel ou manter aquele espaço, porque custa caro. Manter uma loja térrea, isso que eu quero dizer, custa caro, né? Como é que é essa experiência e o valor que isso tem numa cidade que cresce? Até porque você viaja bastante. É. A questão do varejo físico, para ele se justificar, hoje em dia, demanda sim, nós estamos vendo essa fase, uma readaptação, da tua entrega. E claro, lojas lojas menores, não tão grandes, essa é uma característica que vai acontecendo, porque a loja se torna um lugar de experiência. Essa questão de lojas fecharem, hoje estão muito ligadas a mercado, e vai ter que ter todo um ajuste, tanto por parte de quem loca, né, como por parte do locador, do locatário e do locador. Isso é uma questão de o aluguel é uma coisa que infelizmente vai ter que ser levada em conta. E uma outra situação, uma vez, aí é a questão de gestão. As pessoas não faziam muitas contas, né, elas viam por quanto iam comprar, por quanto iam vender, e Sim. olhavam para o administravam por regime de caixa, e esse tempo acabou. Porque o que que hoje em dia precisa ter gestão de fato, a gente tem muita noção de quais são os nossos custos, qual é a nossa margem real, né, porque de repente, do nada, tu diz: "Ué, dava lucro até semana passada, agora está me dando prejuízo?". E aí tu vai fazer conta, né, mas aí muitas vezes já é tarde. E aí essas lojas muitas vezes acabam fechando. A gente luta muito para que isso não aconteça, mas como empresa, o que que a gente faz hoje? Adequa os nossos pontos de venda da aquilo que eu acabei de falar, né. Recentemente essa reinauguração passou por isso, né, nós tínhamos uma unidade que, sinalizava no último ano por macroambiente, né, que ela não teria mais desempenho, a gente muda, ajeita, realoca, reconstrói e aproveita para evoluir, tá. Isso é muito importante. E claro, aqui dando uma pitada também de quem se preocupa muito com o mercado. Nós estamos vivendo no país já há algum tempo, infelizmente, um empobrecimento. E, esse empobrecimento ele é notório, eu tenho Desde a oportunidade pandemia, né? desde a pandemia. Ele é notório e no Rio Grande do Sul ele é pior, porque nós tivemos 5 secas, então afetou o agro. Para nossa região, né, o que que aconteceu? "Ah, mas o agro aqui na região", só um pouquinho, nós vendemos máquinas para o agro, nós vendemos implementos, insumos, tudo é afetado, né, essas empresas precisam buscar. Nós tivemos as enchentes, né, de novo a nossa região mas é todo um ecossistema, a economia é todo um ecossistema, ela não é só municipal. E claro, nós estamos com um apagão de mão de obra, porque infelizmente nós estamos tendo um governo, federal que veio muita infelicidade na área econômica, né, muita infelicidade. Então aqui não é questão de A, de B, não tem nada a ver com isso. O intuito meu de olhar é basicamente o seguinte: o sucesso da economia, o sucesso de quem empreende é o sucesso do meu negócio,
Porque quando todo mundo está indo bem, eu também vou bem, né. E aí uma grande preocupação que eu tenho hoje é essa, nós precisamos, em algum momento, perceber uma mudança de política econômica para o país e para o estado, para que a gente possa estar voltando a crescer. E Caxias do Sul não é diferente. A gente vê as próprias dificuldades, de empreender e de dar estrutura para a própria cidade através do poder público municipal, porque não tem dinheiro lá também. E o endividamento é grande de CNPJs, de pessoas. Tá, mas o mundo então vai acabar. Não. Como é que a gente empreende no meio de tudo isso? É porque a gente entende que existe um amanhã e o mundo. Esse é o momento que nós vivemos, é um momento duro, mas ele não tem. Mas, o empreendedorismo já passou também outros momentos duros, Exato! né, então é também entender que essa má fase ou enfim, pode mudar, né, depende muito de como se age. Pioneer tem algumas pessoas participando aqui, faz um tempo já que o Cunhava tinha me mandado uma foto de onde ele está lá em Brasília, né, contando que deu tudo certo, tá dando tudo certo lá, que a gente deseja isso mesmo. E ele faz questão aqui pelo WhatsApp agora da rádio dizer: "Olha, cumprimente por favor o Pioneer pela dedicação dele ao associativismo, aos negócios, à família. Tu és um inspirador", diz o Cunhava, Imagina. direto da capital federal, que você conhece muito bem, diz ele aqui. No meu WhatsApp, acabei de receber também um alôzinho do seu Alcides Perini. Ah, querido! Mandou um cumprimento aqui para você também. Está conosco também a Vilanir Maia acompanhando o programa e outras pessoas que também são aqui da nossa audiência, que tradicionalmente acompanham o programa. Pioneiro, óbvio, eu quero aproveitar aqui o espaço também para trazer outros elementos, né? O teu negócio é um negócio misto, ele não é só ótica, ele não é só joalheria, ele é joalheria e ótica, e a gente sabe que e talvez por um período ele foi relojoaria também, né? Então os nomes eles vão se adequando aos trabalhos que desenvolve. No caso do segmento de joalheria, tem um decréscimo histórico, né, na história recente do país de 15, 20 anos, vem decaindo, né, o setor de joalheria por uma série de fatores, né, desde a questão, do preço do ouro, desde a questão da preferência do consumidor talvez, né, por joias que sejam semijoias e não mais as joias, meio que caiu em desuso para grande massa da população a ideia de uma joia, porque no passado ter uma joia era uma coisa que mesmo as pessoas muito simples desejavam. Hoje não sei se está mais no desejo, nos hábitos de consumo. As bijuterias ganharam o gosto das massas, né? E tem essa questão também de que o segmento joalheiro sofreu muito com os assaltos. Nós tivemos um período aqui no Rio Grande do Sul, tinham quadrilhas especializadas em roubo de joalheria, né? Teve toda uma ação da polícia nesse sentido. Como é que vocês lidam com este setor em específico? Eu só vou te dar uma. Bom, quanto a esse setor, tá? Realmente ele é muito duro de trabalhar, mas as coisas também no passado não existia tantas opções. Então, surge o folhado, surge o chapeado, e como todo negócio que eu falei o tempo inteiro muda. Então, ouro, se tinha ouro. Aí surge o folhado, aí surge o chapeado, aí surge a prata, aí surge as bijuterias. Uhum. Então a evolução do que te considera joia, né, ela vai tomando uma gama maior de possibilidades e tu tem que ir se adaptando a essa realidade, entendendo como trabalhar nisso. Mas quem gosta de ouro e trabalha com ouro, hoje, até por custo e valor, é uma parcela menor, mas ainda continua sendo importante, porque na verdade, e eu digo isso na empresa, nós não vendemos ouro, nós vendemos sonho. Porque no momento que tu vai casar, tu está realizando um sonho. Tu vai unir com alguém, tu busca uma aliança. E essa aliança normalmente ela é nobre, inclusive no material. Então é sonho que a gente vende, não é ouro. Uhum. Né? E o ouro marca momentos especiais. Quando tu quer, quando alguém recebe uma peça de ouro, ela, nossa, né?
E essas alianças, é uma curiosidade, né, eu sei que, uma das joias que as pessoas compram muito ainda são anéis de formatura, são, Uhum. alianças de casamento e etcétera. Elas são personalizadas ou vocês, no caso o segmento hoje é mais barato, né, comprar e já ter em loja, e se faz alguma personalização, alguma gravação, como é que é isso, hein? Tem a gravação, que personaliza e tal, mas agora vou dar um spoiler. Vou dar um spoiler aqui que ninguém eu estou para adquirir, dentro da ideia de estar inovando o tempo inteiro, uma máquina não só para o ouro, mas para todo tipo de negócio que a Pioneer faz, para hiperpersonalizar nossos produtos. Eu encontrei uma máquina que faz esse Mesmo os óculos? mesmo óculos, mesmo relógio, né, e porque essa questão da hiperpersonalização, ela é uma realidade de mercado que diferencia. A gente todos nós somos únicos, e quando a gente consegue adquirir algo que é único, né, a gente tem uma relação melhor, uma realização melhor com aquele sonho, né, Uhum. coisa que você adquire, aquele produto que você adquire. Então, tem sim essa questão da hiperpersonalização e a tendência eu vi isso em 2017 em Sydney, numa dessas que eu te falei, que fui acompanhar meu filho num campeonato mundial de robótica, né, e aí foi lá e eu vi isso lá, me chamou a atenção, 2017, num shopping, no quarto andar daquele shopping, olhei, cheguei lá, tinha só lojas assim. Uma costureira que fazia não só vestidos, um alfaiate, uma outra loja que fazia sapatos sobre medida, ou seja, eu olhei e disse: "Valor agregado, entrega única, personalização", 2017. E aí, depois indo em outros lugares, eu vi também essas questões e agora está muito presente a hiperpersonalização em grandes marcas, né. E aí eu disse: "Não, isso aí faz todo sentido", né, porque quando tu adquire algo que tem inclusive mais, custo, preço, para tu botar mais valor, que é o que as pessoas compram é o valor daquilo, né, não é o preço. Tu precisa hiperpersonalizar, né. E aí eu disse: "É por aqui". Já tem data para chegar? Olha, quero ver quanto tempo eles demoram para me entregar, mas depois eu te prometo que eu te dou o furo de reportagem. Ah, tá bom, tá certo. Pioneer, obviamente, além dessa questão, né, dos roubos, tem a segurança, porque é um setor que tem produtos de valor, né. Eu sei que também a tua loja trabalha com grifes, com marcas. Como é que vocês lidam com isso? Porque, sim, nós já tivemos momentos mais nevrálgicos em Caxias do Sul de insegurança. A própria CDL teve um movimento bem intenso Uhum. também. Eu lembro lá em 2011, 2012, de auxiliar comprando coletes, auxiliando com acessórios a própria brigada, justamente para que se fortalecesse, né, o trabalho de segurança. Como é que está hoje isso aqui em Caxias? A segurança é para nós eu vou dar um exemplo para ti, ontem de noite me liga, a minha segurança que eu tenho monitorada e diz assim: "Ó, tal, área de tal loja, né, o alarme rompeu". Ou seja, eu vou te dizer que essa eu te confesso, pelo que a gente passou no passado, até hoje eu não durmo tranquilo, sempre o celular do meu lado e A tua loja foi, né, passou por assaltos, né? no passado, então eu tive arma na cabeça, né, tive uma experiência bem negativa, mas é coisa que, graças a Deus, me parece que ficou no passado. Então hoje a gente tem segurança na loja, esse segurança não é apenas segurança, mas ele é uma pessoa do time que ajuda a acolher e a gerar bem-estar para quem está conosco. Eu costumo dizer que é o primeiro sorriso que quem vem até a nossa loja recebe, né, porque ele está ali para justamente, fazer um ambiente mais tranquilo. É um segurança, mas é um segurança com cara de É, funcionário normal, sem exatamente. ser truculento. Sem ser truculento. E a outra coisa que nós temos são todos os processos criados ao longo do tempo, pelo que a gente viveu e pelo que a gente conhece, tanto para mostrar os produtos, como para guardar os produtos, então tem todo um processo de segurança, né, para que nós não tenhamos nenhum tipo de infortúnio, né. Então, isso também é um aprendizado de longa data.
né. Pioneiro, eu tô chegando aqui no finalzinho desse último bloco aqui e quero ainda esmiuçar contigo. Não, vou deixar para depois, senão vai ficar muito tempo, muito pouquinho tempo para você responder. Tenho só um minutinho. Vamos fazer um intervalo um pouquinho antes? Pode Daí a ser. gente volta para falar então do segmento de ótica também, que a gente percebe que vem crescendo, né? Aqui em Caxias do Sul a gente brincava alguns anos atrás que toda quadra tinha mais do que uma farmácia, a gente brincava com os nomes das marcas, né? E também mercados que se proliferaram. E agora as cafeterias e também as óticas, é uma coisa impressionante, né, o que veio também de óticas que são Uhum. franquias de outros lugares, e estabeleceram na cidade. A gente vai voltar com este assunto aqui. 9h36 e meio, intervalo, voltamos na sequência. Tua rádio. Segmento do programa Vitrine de Negócios de hoje, a entrevista ao case aqui. O case é da Pioneer Joalheria e Ótica e o entrevistado é o gestor, né, o Ivonei Pioneer, que está ao vivo conosco, contando a história dele de gestão, de empreendedorismo, o olhar, né, também inovador, este olhar que traz tecnologia embutida, né, num jeito de fazer gestão, este olhar também que viaja, que acompanha as coisas que estão acontecendo e busca trazê-las aqui também
também, não só para o seu negócio, mas como é uma pessoa associativa, né, está na CDL, aliás, tem um papel importante dentro da CDL, teve e continua tendo, na FCDL, como presidente da FCDL, no próprio sistema SPC. Então, não é uma coisa isolada, né, Pioneiro? Não dá para dizer assim, nossa, só isso, né? Não, ele é isso e mais todo o resto que faz dele essa figura que também está à frente da Pioneer Joalheria e Ótica. Pioneiro, eu queria retomar aqui o programa com essa questão da proliferação das óticas, né? Porque a gente percebe isso, basta caminhar na cidade, fica até difícil. E hoje as pessoas se norteiam muito pela questão de preço, né? Tem alguns players, alguns negócios em Caxias do Sul que nasceram como óticas, são ótica especializadas, me parece que essas têm já o seu próprio diferencial, mas a concorrência aumentou, a verdade é essa, né? O mercado está em expansão no Brasil. 2025 fechou com alta de 4,15% nas vendas só de óculos, só de ótica, eu tô falando, e manteve o mesmo ritmo positivo no primeiro trimestre de 2026, já com um avanço só no primeiro trimestre desse ano de 3%. Ou seja, é um mercado em expansão. É óbvio que um dos motivos é o envelhecimento da população, né, Pioneiro? Não tem dúvida. Esse é um dos motivos. Mas e o resto? Esse é um dos motivos e o resto está ligado à seguinte situação. Infelizmente, né, e claro, tudo são ciclos, nós tivemos uma popularização e um momento onde a área ótica, que é uma área de saúde, passou a ser tratada só como negócio. Então, esses negócios proliferam porque hoje em dia, infelizmente, eles não têm um olhar ligado à saúde. Exemplo, aparelhos adequados para medição, lentes com verdadeiro reconhecimento técnico de mercado com garantia, armações que duram muito pouco, né? Dura muito pouco ou quase Ou nada. quase nada. Então, essa é uma realidade do mercado. Então, se existe o fast fashion, que é de roupa, ou seja, aquela roupa já diz fast, rápida. Então, moda rápida, fast fashion, né? A mesma coisa fizeram com os óculos. Só que o grande problema, fast fashion não machuca ninguém, não estraga a vida de ninguém. Agora, o óculos sim, porque o óculos é para ajudar na visão. E muitas vezes é um desserviço isso. E essas lojas todas que vocês verem proliferar rapidamente, elas estão ligadas a isso. É um negócio só financeiro, sem a menor preocupação com o cliente, com o paciente, não é nem o cliente. O cliente talvez eles tenham preocupação sim, estaria sendo, né, vamos usar a palavra correta, com o paciente, né? Porque solução ótica não passa pelo produto só. Passa por várias anamneses, vários entendimentos, né? Tem que ter equipe preparada para tal e tem que ter fornecedor para tal. Então, esse é o grande motivo da proliferação. Se tornou um negócio, pega um fornecedor, compra produtos de baixíssima qualidade, baixíssimo preço, o investimento para abrir um ponto de venda desse aí é baixíssimo, né? E aí fica fácil abrir, né? E claro, grandes redes, grandes franquias surgiram. Exemplo, vem produto direto do exterior, vamos botar lá da China, com um valor bem lá embaixo. Uma grande empresa de São Paulo pega esse produto, lá numa 25 de março, estoca e distribui para pontos de venda no Brasil, com valores sem pensar minimamente em quem vai usar. Então, esse é um problema. E no óculos de sol, um excelente exemplo que eu posso dar é pior ainda. Porque eu vou aproveitar esse momento para explicar a minha preocupação com as pessoas, que está no DNA da minha empresa. O que acontece com a pupila de uma pessoa quando ela entra num quarto escuro? Ela dilata, né? Quando você põe o óculos escuro, o que acontece? Pupila dilata. Quando ela dilata no sol e você está com aquele óculos, se aquele óculos não tiver proteção, onde é que o raio do sol vai? No fundo do olho, que é onde se revelam as imagens. Então, uma vez a gente falava em catarata, era algo para a pessoa no fim da vida.
hoje em dia, com 40 anos, tem gente com catarata. O que que é catarata? A opacificação de um órgão interno chamado cristalino, que é causado por esse tipo de situação, né? Fora isso, são várias outras patologias que vêm acontecendo e vêm aumentando absurdamente nas pessoas, que estão ligadas, sim, a uso de produtos inadequados, né? O de sol é um escárnio, né? Porque no passado a gente até convivia sem protetor solar na pele. Hoje em dia convive, nem, quem não usa, né? Se facilitar para no hospital ligeirinho. E o que que você usa para proteger o seu olho? Um produto que vai te induzir a uma queima de órgãos internos do teu olho, porque ele não tem qualidade nenhuma, Uhum. né? Então, na minha preocupação, não é nem, muitas vezes, com o meu negócio em si. O meu negócio tem preocupação com quem entra nele, com as pessoas. Então, isso que eu falo agora não é nenhuma fala comercial. É uma fala de um ser humano que se preocupa com outro ser humano, né? A minha responsabilidade para com quem me procura é justamente ajudá-lo na sua necessidade. E a gente vê essas empresas proliferando e a gente fica preocupado com as pessoas. Quanto ao mercado, tá aí, o mercado tem espaço para todo mundo. Sim, vai crescer. A gente sabe também que muitas vezes o investimento aqui em Caxias e na Serra é porque o poder aquisitivo da população aqui, em tese, também é maior do que outras regiões, então acaba Uhum, que atrai negócios e nós vivemos também diante de muitas telas, né? Eu falei do envelhecimento, que é um dos motivos pelos quais proliferou, ou seja, aumentou a demanda, né? As pessoas estão vivendo mais e quem viver mais, muito possivelmente, vai precisar usar algum tipo de óculos, né? De lente para poder enxergar melhor. Mas também temos cada vez mais pessoas jovens, em função do uso excessivo de telas, também precisando. Quer dizer, é o novo jeito de estar no mundo, né? exato. E inclusive, são coisas bem simples. Hoje, tem uma ideia, tem lentes 100 grau para os jovens. Pra moda. Não? Sabe por quê? Hum. O jovem fica muito tempo na tela, ele Ah, pisca sim. muito menos. Aí a síndrome do olho seco. Aí o que que precisa? Precisa proteção contra a luz azul que vem das telas. Então tem lentes com a proteção específica para que esse jovem não seja cometido ah, prematuramente de outras deficiências visuais por causa do novo jeito de se trabalhar e de se viver, né? Que é em frente a uma tela, Não né? tem jeito, faz parte, né. É A gente tá chegando no finalzinho do programa de hoje, Pioneiro, passou rápido, né, rápido. passa muito rápido, a linguagem oral, ela se vai, né. Voltando aqui à reinauguração da loja, né, que fica aí no centro da cidade, entre a Júlia e a Sinimbu, eh, da joalheria Ótica Pioneer, foi ali no dia 30 de julho, como eu disse, teve um investimento anunciado de R$ 250.000 entre adequações de mobiliário, comunicação visual, tecnologia. O que que cabe dentro desse pacote aí, as tecnologias que tu trouxesse? A tecnologia que a gente trouxe, tá? O investimento vai acabar sendo além disso, né? Porque nós temos a questão da tecnologia que a gente adquiriu anteriormente, já pensando, né? Como todo bom gestor, né? Foi um projeto e não uma aventura, né? Então foi pensado e planejado. Mas de imediato nós mudamos, inclusive, o jeito, o formato do nosso mobiliário, né? Para que tenha um livre acesso e com um foco no produto para que a pessoa possa fazer a sua experiência dentro da loja, se quiser em algum momento até sozinha, Uma né? espécie de uma trilha para caminhar e olhar. Exato, tudo Uhum. pensado, né? Mantemos a mesa, porque é na mesa que a gente senta e faz os combinados, né? Ou seja, a gente ouve, conversa, entende o que o cliente precisa para depois ofertar aquilo que ele veio buscar, né? Temos a questão da tecnologia, tem outras coisas que a gente foi aprendendo também ao longo do tempo, a iluminação, qual é o tipo de iluminação correta, né? E, claro, a nossa equipe também foi treinada, já está sendo treinada cada vez mais para atender as personas, né, que nós hoje atendemos, né? Tem todo um estudo de branding feito para que a gente possa entender exatamente quem é a nossa comunidade,
que a comunidade que vive a Pioneer e atender eles da forma que eles desejam. E tu já tens isso claro? Qual é tua persona? Qual é o público que tu atende, assim, de uma forma Sim. mais pontual? Que nem eu falei, gestão sem números não é gestão. Então, para tudo, a gente, além de conceituar, mediu, né? Uhum. Então, essa questão do branding é muito importante, temos bem definidos, né? Tanto as personas para o ouro, para a ótica e para o relógio. Quem são, como são, o que esperam, quais são os medos, quais são os Uhum. desejos, E as tudo pessoas isso ainda compram relógio, compra o relógio. compram relógio. É porque a gente não entende isso, mas é Como assim, uma ó. joia, então. Vou te dar o conceito dos três. Eu não vendo relógio, eu vendo moda, né? Hum. Eu não vendo ouro, eu vendo sonho. E eu não vendo óculos, eu vendo solução de visão. É o que eu usei o eu, porque eu insisto com eles depois, Uhum. digo, nós não vendemos, Uhum. né? Então, esse conceito está muito claro para eles, e isso daí também foi validado quando a gente estudou as personas. O que eles vêm buscar e por que vêm buscar, né? E além disso, aí, isso o que acontece? Identificando a persona que está contigo, tu já tem um modelo de atendimento que precisa ser feito, porque essa pessoa tem características, né? Então, tu vai ouvindo ela, mas já foi treinada e preparada também para atender as necessidades daquela pessoa, né? Então, isso aí é um trabalho longo de equipe, duro. Para isso, graças a Deus, a gente consegue manter profissionais por longa data, funcionários com 5, 7, 10, né? Ah, é um Que time longevo. longevo, porque precisa, porque se tem rotatividade muito alta nessas funções de atendimento, a gente nota direto no caixa da loja O o decréscimo. decréscimo, né? Porque para manter esse padrão que eu estou colocando aqui, precisa de muito treinamento e de manutenção de bons valores contigo. Quais são os teus diferenciais, Pioneer? Quando a gente fala agora em atendimento, em serviço, fica muito claro que tu tens uma sistematização do fazer, tem aqui o treinamento, tem a tecnologia, tem um ponto bom, tá? Na rua, na porta da rua, as pessoas passam por ali, que são todos valores bem importantes para o negócio ter sucesso do teu ramo, mas tem também, quem sabe, ali outras estratégias que não é só esperar que a pessoa entre na Ah, porta, né? isso eu digo sempre e é uma realidade da empresa. Quem abre hoje uma empresa tem que ter dois logradouros. Para quem não sabe que é logradouro é endereço, né? Palavra antiga, né? É endereço. Um físico e um digital. Então, uma empresa que tu abre hoje tem que ter duas portas. A física e a digital, só que quando tu entrar, seja por uma ou pela outra, tu tem que cair no mesmo ambiente. Mas como isso, no mesmo ambiente? Né? Aquilo que está no físico tem que estar no digital, inclusive na forma de comunicar. Se aqui tem a comunicação verbal no físico, no digital tem a comunicação escrita, ou até mesmo auditiva, algumas vezes nos vídeos. E essas não pode ter dois tipos de conversa ou dois tipos de acolhimento. Tem que ser o mesmo. Então, isso é muito importante para ser encontrado. Ter toda uma preparação, porque a gente é muitas vezes encontrado no digital e buscado no físico, ou buscado no digital e encontrado no físico, né? Então a gente tem que ter esse entendimento e trabalhar assim para que a gente possa ser escolhido pelo cliente para fazer, para realizar o seu sonho, fazer a sua compra, A né? tua comunicação digital é feita, em parceria, terceiros com alguém da loja? Tu tem alguém da loja que faz isso? Como é que tu porque é difícil isso que tu tá dizendo, parece fácil no discurso, mas fazer isso, ter uma linha de comunicação que é a mesma no presencial e é a mesma no digital, embora sejam linguagens diferentes, a essência tem que ser, né, o discurso mesmo, é muito difícil de fazer. É difícil, mas a estrutura é externo, alguém que dá todo o suporte para nós, assessorias, e eu tenho sim interno, porque se tu não tá vivendo a cultura, tu não consegue comunicar. E isso aí foi uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. Alguém de fora vem e faz tudo. Não tá ali no dia a dia. Não sabe o que acontece na ponta do balcão. Não põe a barriga dentro da empresa, que a gente fala, né? Não Então, assim, essa pessoa tá o tempo inteiro conversando com clientes e com os nossos colaboradores, né? Então, ele tá o tempo inteiro envolvido, e aí é uma troca de informações e de realidades o tempo inteiro que depois se traduz em estratégia, né? E Uhum. aí, quando a gente vai para a área de estratégia, eu busco fora profissionais de boa qualidade para me ajudar a construir.
né? Uhum, Tudo isso. Mas onde é que está o insumo do negócio? Ali na ponta. Lá na uhum. mesa, quando a gente senta com o nosso Uhum, cliente. uhum. E tem essa coisa também da credibilidade, né? Tem negócio que se fundamentam numa linha de credibilidade e aí fica complicado porque tem as trends, né? Tem as modas que muitos negócios usam, mas é isso que a gente está falando, né? Ter uma trajetória, uma linha de atuação, uma linha de existir que vai ser coerente, né? Uma certa coerência, porque muitas vezes você até consegue trazer mais gente pro funil ali de vendas, né? Atrair mais pessoas, mas aí conforme as etapas vão passando, você identifica que aquele não era teu público, né? Sim, isso é uma coisa muito clara. Exemplo, uma empresa que tem 60 anos, como é que eu abro mão do meu principal capital adquirido ao longo desse tempo, que se chama hoje, pô, vamos usar de um jeito carinhoso, né? A turma platinada, né? Então, assim, ó, A economia a platinada, economia né? platinada. Aham. Porque todo mundo, porque tem que rejuvenescer a marca, tem que trazer gente. Não, só um pouquinho. Quem me trouxe até aqui? Quem está comigo? Então, sim, eu recebo uma jovem, eu tenho espaço para ele, eu tenho jeito de comunicar com ele também, mas, né? Então, isso a gente tem bem claro. Qual é o nosso percentual de clientes mais jovens, de década por década, né? E aí, com esse estudo feito, a gente monta as comunicações. Então, de novo, gestão sem números, tu não consegue fazer. Perfeito. Pioneiro, tu tem um minutinho só de programa, mas eu quero te entregar esse um minutinho para você fazer as tuas considerações finais, até quem sabe referenciar alguém que você lembrou durante essa nossa conversa de 1h30, porque foi uma forma de revisitar também a tua própria história, né? Sim. Não posso deixar de lado meu pai e minha mãe, né, que são a base de tudo que eu sou, né, inclusive do negócio. Meu irmão e minha irmã, que é família, né, apesar de eles terem os seus próprios CNPJs, né, ah, a gente consegue conviver muito bem com isso, né, a gente não tem problema nenhum, né, em conviver. E queria agradecer aqui também uma formação o associativismo que eu aprendi através da CDL. Aqui o Comendador Cuiavo, grande amigo, né? Quero deixar um abração para ele também, porque me ensinou e me ensina muito, ele me acompanha. E o seu Alcides Perini, que foi o anjo que teve a ideia de me levar para a CDL e me abriu todo um conhecimento, uma porta para outras coisas que eu faço hoje, além da Pioneer, para outros negócios que eu acabei fazendo por causa de viver o ambiente CDL e o ambiente de associativismo. Então, eu queria deixar um grande abraço minimamente para eles, né? E para minha família, que entende muitas vezes toda a minha energia, o tempo inteiro trabalhando, indo para cá e para lá, eles me apoiam, minha filha Roberta, meu filho Augusto e minha esposa Dione, que me dão todo o suporte, que me permitem sonhar e realizar. Ah, que bonito isso, que bonito. Pioneiro, obrigada pela tua presença, sucesso sempre, viu? Muito obrigado. Gente, esse conteúdo ele fica armazenado, disponível em vídeo, já tá